Professora Karina Calandrin, justamente a mesma questão, professora. Para a senhora também foi uma surpresa, está sendo uma surpresa esses últimos acontecimentos do Irã? Eu acho que a surpresa se dá na magnitude desses protestos. Porque nós já vimos, até como o professor sinalizou, a gente já viu protestos em 2009, em 2022, mais recentemente, que foram também protestos grandes e que foram, lembrando, liderados por mulheres, na época, em solidariedade a uma mulher que foi morta pelo regime por não ter usado o véu de maneira correta, de acordo com o próprio regime, e não com a fé islâmica, deixando claro isso. Levou a uma movimentação da sociedade iraniana, inclusive começando com as mulheres, mas também com a aderência de homens, contra a opressão do regime como um todo. Então, foram grandes manifestações de 2022 e vemos agora manifestações ainda maiores. Então, eu acho que a surpresa é essa, não dos iranianos se manifestarem, porque a população iraniana ela sempre se manifesta quando possível, apesar da repressão, apesar do governo, apesar do regime do Ayatollah sempre reprimir, usando a força, usando a sua polícia contra os manifestantes, contra a sua própria população, os iranianos sempre se manifestam. Então isso não é novidade, mas a surpresa é o alcance que essas manifestações têm tomado em número de pessoas, em número de cidades, não está restrito ao Teherã, não está restrito à capital. E o número de semanas, porque começou em dezembro de 2025 e agora já estamos em meados de janeiro e continuamos a ver as manifestações e elas não parecem que vão arrefecer. Então, mesmo o regime dizendo que não vai recuar, mesmo o regime cortando a internet, cortando meios de comunicação, mesmo o regime dizendo que vai dobrar a aposta, que vai se tornar cada vez mais truculento, a população não tem recuado. Então, eu acho que a surpresa é essa. Por conta, eu acho que todo o aspecto, claro, geopolítico, que o próprio professor citou, corrobora para o enfraquecimento do regime e a população deve ter visto isso como um momento agora de talvez lutar pela queda desse regime, mas o principal é uma exaustão, um regime que surge em 79, na época apoiado pela população, exatamente porque o regime do Shah, como bem citado, o professor Villa falou, o Shah, agora o filho do Shah tem surgido como incitando manifestações, mas é um oportunista, ao meu ver, não há nenhum indício de que ele voltaria ao poder, de que a monarquia seria restaurada. O sistema da época, a monarquia, era muito criticada, era um sistema muito também visto como ruim para a população e que viu como alternativa a Revolução Islâmica. Então, é um sistema que está desde 79, mas se mostrou muito opressor. E que, se por um lado teve momentos de bonança econômica, principalmente na exploração do petróleo, a criação de parcerias internacionais, desde desse financiamento dos proxies no Oriente Médio, desde do isolamento do Irã por conta das sanções econômicas impostas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos. Isso tem pesado agora no bolso dos iranianos. Por isso que as manifestações elas começam pelos comerciantes, pela classe média e se estende agora a outros grupos sociais, como os estudantes, os jovens, que agora não lutam apenas por pautas econômicas, mas também por pautas sociais, de direitos civis, entre outras. É bem interessante essa discussão. Professora Helena Tchering, primeiro agradecendo que a senhora tenha aceito o nosso convite. Eu estendo a senhora também a mesma pergunta, ou seja, dentro do seu acompanhamento dos acontecimentos do Oriente Médio, em especial do Irã, foi uma surpresa essas manifestações que se intensificaram em dezembro do ano passado, se mantém agora, parece que em intensidade muito maior do que no final do ano?